Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém. Que grande alegria mais essa oportunidade que nós temos de estarmos reunidos na presença do nosso Deus. Amém. Você pode dar um abraço a essa pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, ainda que não seja da sua casa, do seu lar, mas que você possa desejar as bênçãos do Senhor sobre esse irmão, essa irmã que está próximo de você. Estenda as suas mãos com alegria. Nós estamos numa noite de festa, de celebração, e nós viemos para adorar o Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Amém. Nós temos que ter a nossa unidade, nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar cada dia mais. Amém, igreja? Levante suas mãos aos céus, feche teus olhos. Pai santo, Pai eterno, Pai querido, ó Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, majestoso, Deus de milagres, Deus de maravilhas. Pai, nós te exaltamos, ó Pai, não apenas com as nossas mãos levantadas, mas com a boca, mas também com o coração, poder declarar, poder, meu Deus, demonstrar todo o nosso amor, toda a nossa alegria, toda a gratidão, ó Pai, que temos, Senhor, em Tua presença, Pai. Pai, Tu és um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus que reina, e ainda que nós, Pai, venhamos falhar, o Senhor permanece fiel, Pai, e as Tuas misericórdias, ó Pai, realmente, Pai, tem que ser renovado a cada dia sobre as nossas vidas. Pai, nós somos gratos pela saúde, pelas bênçãos, Pai, físicas, materiais, espirituais, pela nossa família, pela nossa igreja. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado, Pai, e queremos consagrar as nossas vidas a Ti, pedir perdão dos nossos pecados, pedir perdão das nossas falhas, dos nossos erros, toda dúvida, toda limitação, ó meu Deus, toda ansiedade, Pai, pensamento contrário, meu Pai, meu Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, deixamos lá fora as preocupações, as situações que nós não fomos capazes de resolver até aqui, pois nós queremos nos concentrar, ó Pai, totalmente em Tua presença, e poder, ó Pai, desde já, Pai, realmente poder rasgar o coração, para poder receber mais e mais de Ti, ó Pai, e que o nosso louvor não seja apenas, ó Pai, algumas canções, mas que venha a ser, Pai, uma adoração em espírito e em verdade, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor procura, ó Pai, os verdadeiros adoradores, e por isso nós clamamos, ó Pai, encontre neste lugar, encontre nessa igreja, ó Deus, Pai Santo, Pai, toma conta das nossas vidas, e venha, Pai, nos abençoar. Pedimos, ó Pai, a Tua total direção, Pai, as orações, os louvores, a Tua palavra, ó Pai, a festa que teremos logo mais, meu Deus, que em tudo, Pai, o Teu nome seja glorificado em nosso meio, Pai. Pai, por tudo nós clamamos, Senhor, e certo das bênçãos, nós Te agradecemos, e a igreja diga amém. Aleluia, Jesus. Jesus, Jesus, eu amo estar em Tua presença. Quero me entregar a Ti cada dia mais, pois não há lugar melhor do que estar em Tua casa. Pois um só dia, Senhor, dias em outro lugar. Quero estar junto do Teu altar. Então declare: o pardal encontrou casa, a andorinha o seu brilho, e hoje eu encontrei os Teus altares, Senhor. O pardal presença. Quero me entregar a Ti cada dia mais, pois não há lugar melhor. Pois não há lugar melhor do que estar em Tua casa. Pois um só dia, Senhor, pois um só dia, Senhor, vale mais pra mim. Mil dias em outro lugar. Se é o
teu desejo, cante juntos. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei Os teus altares, Senhor. Não consigo parar, quero te adorar. Não consigo parar, quero te exaltar. Não consigo parar, Senhor, eu quero te abraçar. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. 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 Aleluia! Exaltado tu és, ó Pai. Aleluia, Jesus. Ó Deus, queremos abrir mão, ó Pai, de todo orgulho, toda a vaidade, ó Deus. Que diminua eu para que tu cresças, ó Pai. Para que tu cresças e apareça, Pai, mais e mais sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Você pode fechar os teus olhos por um momento. E você olhar para o seu interior. E você imaginar tudo aquilo que atrapalha de você louvar, de você adorar. De repente um pensamento. De repente o orgulho. Algo que te atrapalha, que te afasta do centro da vontade de Deus. Nós não queremos, Pai, continuar os mesmos. Nós não queremos, Senhor, permanecer da mesma forma. Nós não queremos, Senhor, estar na igreja, mas não ser igreja. Nós não queremos estar aqui juntos, mas estar sozinhos. Queremos estar mais perto de Ti, ó Deus, mais junto de Ti, Senhor. Arranca, Pai, do nosso coração todo o orgulho, aquilo que nos faz errar, aquilo que nos faz retroceder. Retira, Senhor, para que possamos, ó Pai, realmente ouvir a Tua voz na viração do dia. Poder voltar, Senhor, ao tempo da inocência, tempo da simplicidade. Faça dessa canção a sua oração. Adore a Deus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de graça. Então cante, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo.
exaltar esse nome, Jesus, Yeshua. Cante. Yeshua. Você pode erguer o volume da tua voz. Cante mais alto que você puder. Levante suas mãos aos céus. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Você deseja a presença do Senhor? Então pega a tua voz e cante. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Então peça, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. A tua igreja clama. Mais uma vez. De novo. Faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo. Faz de novo. O seu povo clama. Lindo, lindo, lindo é. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Levante as tuas mãos e declare isso, Jesus. Cante mais forte. Lindo, lindo és. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva na sala do trono. Mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva na sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, fazem cantar santo? Santo.
suas mãos e cante. Tu és santo. Se expresse, se expresse. Vamos declarar que só Ele, não há outro. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queremos te exaltar, Senhor, para sempre. Com todo o nosso fôlego. Com todo o nosso ser. Vamos cantar, igreja. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou, levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Encontrou o Filho, a guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é. O sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado. Declara o teu louvor, a tua adoração. Pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si toda a dor, a nossa dor. Ele levou sobre si o nosso pecado, e por isso nós cantamos. Levanta suas mãos, igreja, e declara bem forte. Cantamos aleluia a Jesus. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro
aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro. Pega o volume da tua voz e declare. Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos deuses, o Eterno, o Santo, tremendo, soberano e absoluto, é o nosso Deus, digno de toda a honra e toda a glória. A todos boa noite e paz seja convosco. Todos estamos felizes porque estamos na casa do nosso Pai, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que deu a vida por nós. E temos em nós a presença gloriosa do Espírito Santo. Ele habita em nós. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Então levante as mãos no momento e agradeça a Deus por essa dádiva. Senhor, somos gratos a Ti pela presença do Senhor. Nós indignos, não merecendo a Tua presença, não merecendo o Teu perdão, não merecendo o Teu amor, não merecendo a Tua morte, o Teu sacrifício, mas o Senhor nos amou sobremaneira e nos deu a oportunidade de estarmos aqui congregados na casa do Senhor, na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo Espírito, diante do único Deus verdadeiro. Estamos aqui cantando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor, que é santo e verdadeiro. Ó Deus, estamos alegres, estamos felizes, porque o Senhor preparou o melhor para nós nesta noite. Bendito o nome do Senhor.
atenção à tua palavra. Ó Deus, o Senhor que conhece cada um de nós e sabe o que precisamos para o nosso crescimento espiritual, nosso fortalecimento na fé, para que sejamos mais e mais edificados. Ó Deus, qualquer impedimento que possa haver, damos a Ti a liberdade para que todo esse mal seja eliminado, seja de nossa própria natureza carnal, seja diabólico. Ó Deus, que nenhum mal venha barrar a Tua bênção de nos alcançar, a Tua palavra de encontrar guarida em nosso coração. Cerca este lugar, Pai, cerca o Teu povo. Ó Deus, manifeste a Tua glória aqui em nosso meio. Nos abençoa. Humildemente pedimos, Pai, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Digam graças a Deus. Os irmãos se assentem por um instante. Nós precisamos sempre falar com quem está presente. Quem está ausente não nos ouve. E também não é bom ficar mandando recados. Avise aqueles que não vieram, tá? Nós sabemos que o tempo não ajudou muito hoje, principalmente algumas pessoas que não têm um carro próprio. Às vezes não tem assim alguém que convida, dando uma carona. Pessoas a pé distante aqui da sede, da catedral, bicicleta também. Mas só para os irmãos refletirem, é para os irmãos que eu estou falando, viu? Não é para falar para alguém que encontrar amanhã aí na cidade. O pastor mandou dar um recado, não mandei dar recado não. Falar para os irmãos para refletir, nós que estamos aqui. Uma hipótese, se anunciasse na cidade que lá na praça central, e tem muitas pessoas que moram bem distante da área central, todos poderiam ir hoje, tipo assim, 6 horas da tarde, 18 horas, e estaria entregando 10 mil reais em dinheiro vivo, mesmo em espécie, para cada um. Quantos lá iriam? Levante a mão. Pode ficar, fica à vontade. Eu também iria lá, dar uma voltinha, depois eu vou vir para aqui para a igreja, né? Não quer, irmãos? 10 mil? Levante a mão, seja sincero. Quem não quer 10 mil, irmãos? Se alguém levantou a mão e falou assim, 20, então 10 seu e os 10 meu, 20 para mim. E essas pessoas que faltaram hoje, que não vieram de manhã, tivemos o culto de manhã, e o culto às 9 horas parece que lhe favoreceu um pouquinho mais, para aumentar um pouco mais do que o culto que nós tínhamos às 7 da manhã. Às 9 aumentou um pouco mais. Então, muitos irmãos estão aqui, fiquem tranquilos, tal irmão não veio de manhã. Mas alguns que não vieram de manhã e não estão aqui presentes, os irmãos acham que não iriam lá 18 horas com chuva, com tempestade? Iriam. Só quero fazer aqui uma comparação dos 10 mil com a presença de Deus. 10 mil com a presença de Deus. Se fosse para escolher, qual você escolheria? Pastor, não tem como ser os dois? Não tem, é um só. Os 10 mil, a presença de Deus. Se você tem os 10 mil, não terá a presença de Deus. Irmãos, então ficamos como estamos na parte financeira e vamos requerer a presença de Deus. Amém? Porque os 10 mil seria dado, nós não perdemos nada se nós não recebermos, não perdemos nada, não era nosso mesmo, alguém estava dando, mas eu não posso perder jamais a presença de Deus. Só para refletirmos que às vezes nós fazemos, irmãos, o sacrifício para ir num casamento, aniversário, em qualquer lugar, a pessoa faz das tripas do coração, um termo assim. Agora, quando se trata de irmos à casa de Deus, até já usei esse termo aí umas vezes ultimamente, quando vê a nuvem da mão de um homem lá na China, talvez vai chegar aqui a chuva, a nuvem da mão de um homem, tamanho da mão de um homem, a pessoa já se encolhe todo. Vamos valorizar, estamos na casa de Deus, diga amém. E o assunto nosso é esse propriamente, inclusive o tema é igreja, é uma família, nem sempre é tudo festa. Igreja é uma família, nem sempre é tudo festa. Agora sim, de pé, nós vamos estar lendo Atos,
no capítulo 2, verso 42. Atos 2, 42. Preste bem atenção no que diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Digam graças a Deus. Irmãos, pode se assentar. Repetindo aqui o tema da mensagem, nós temos que seguir sempre lembrando do tema. Igreja é uma família. Igreja é uma família maior. Nem sempre é tudo festa. Quando narrado aqui sobre o comportamento, a atuação dos apóstolos, dos cristãos, os discípulos de Jesus iniciais, que era a primeira geração dos discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos, eles aprenderam diretamente de Jesus. Então, Pedro, João, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, assim por diante, eles aprenderam diretamente de Jesus. Para ser um apóstolo, era preciso ter tido a experiência de estar com Jesus, de andar com Jesus. Não foi considerado apóstolos quem não andou com Jesus. Alguém fala assim: ah, pastor, tem um sim. Tem o tal do Saulo. Sim, o tal do Saulo, que disse que foi como um abortivo. Ele nem se considerou como um apóstolo, como abortivo. Porém, ele não estava juntamente com Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos durante o ministério de Jesus até a morte e ressurreição. Entenda bem a experiência que ele teve na conversão. Foi sensacional a experiência que ele teve. Jesus, diante dele, como uma forte luz, falando com ele. E não somente isso. Há na Bíblia algo ainda não apresentado de forma clara, mas há um período que Paulo esteve com Jesus. Um período que não está muito fácil, uma definição na Bíblia, mas um período antes dele já partir para a atuação de apóstolo. Teve uma experiência que nenhum apóstolo teve, de ser arrebatado até o paraíso, terceiro céu. Ele, quando fala sobre esse assunto, ele não sei explicar como que foi, se foi em espírito, se eu fui levado, não sei dizer. Contando a experiência depois de 14 anos, eu sei que há 14 anos aconteceu isso comigo. Ele apresentou, não porque quis se valer para se orgulhar, mas em defesa do seu apostolado, do seu ministério. Bem, já dá para perceber, então encaixou muito bem como apóstolo. Hoje em dia tem muitos que chamam-se de apóstolo aí, não andaram com Jesus como eles andaram, mas cada um faz o que quer, né, irmãos? Tá? Então é preciso a pessoa sempre compreender bem a Bíblia Sagrada. Se alguém disser para mim um dia, apóstolo Nilson, não, faz favor, não, tá? Pastor, tá bom demais, tá? Sem essa questão de coisas que não tem sentido para mim. Eu só quero abrir um parênteses agora aqui, irmãos, não acabei me esquecendo, de perguntar se temos visitante aqui em nosso meio. Por gentileza, levante a mão, você que recebeu um convite e veio, está aqui, primeira vez que você participa conosco. Levante a mão se temos alguém aqui. Só para cooperar lá com as recepcionistas, nós não temos. Ok, fechando o parênteses, vamos dar continuidade. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e os apóstolos que andaram com Jesus, ou Paulo, que também escreveu suas cartas, a maioria das cartas Paulo escreveu,
e é o compêndio do Novo Testamento, do tempo da graça, dispensação da graça, e dependemos muito dos escritos dele. Porém, todo escrito de Paulo, de João, de Pedro, Tiago, de Judas, enfim, tudo inspirado por Deus, diz as escrituras sagradas. Eles perseveravam, e também na comunhão. Sim, igreja é isto, igreja é comunhão. Não tem como ser igreja sem ter comunhão. Nós que estamos aqui neste país, apesar de muitas complicações, muitas situações difíceis pelas quais nós vivemos, estamos passando, porém ainda existe a liberdade de nós estarmos congregados. Ainda existe essa liberdade de estarmos na casa de Deus, aqui da igreja. Há muitos países que não tem igreja, não pode ter igreja. É proibido pessoas se reunirem, proibido falar de Jesus, proibido pessoas orarem. Pessoa tem a sua fé, faz oração em secreto, ocultamente, porque não pode se expor. Pessoas se reunirem e autoridades assim localizarem, essas pessoas são mortas em vários países. Não há permissão de ajuntamento, não existe igrejas lá para as pessoas se reunirem. Essas pessoas, elas quando terminam o dia, graças a Deus não me mataram ainda, porque todo dia é dia de preocupação. Qualquer coisa, gesto, comportamento que faz com respeito a ser discípulo de Jesus, é o risco que eles correm. Lá ou é crente ou não é crente. Hoje pergunta para alguém assim: você é crente, você é cristão? Mais ou menos. É assim, hoje tem um mais ou menos. Tá lá não, é ou não é. Porque se aguenta o tranco de enfrentar a morte. E ninguém quer enfrentar a morte se não é crente, não é cristão, não é discípulo de Jesus. Pessoa logo, enfim, não sou dessa fé não, tá? Fica tranquilo, não sou não. Mas quem está arriscado a morrer, isso é, a ser morto. Porém, a comunhão que nós podemos ter é uma dádiva de Deus para nós, onde nós moramos nessa geração, não sabemos até quando vai. Sempre há indícios de leis que se colocam aí para tentar impedir muitas coisas, mas tem os nossos irmãos lá, que às vezes achamos que eles não fazem nada, tá? Mas que lutam. Se esses irmãos, me parece que tem por volta de, na Câmara, por volta de 120, 130 deputados da bancada, algo assim, irmãos, se não fosse essa bancada, irmãos, o que seria da igreja no Brasil? Tá? Às vezes não dá para, às vezes, pessoa entender o que seria das igrejas se não fosse essas pessoas aí, tá, lutando para evitar tantas leis que querem ser colocadas. Nós hoje na célula tem lá 5, 8, 10 pessoas, 12, 15, tem célula de 20, 25 pessoas. Tem célula que aparece uma igreja, tanta gente que tem, bonito isso. Estão lá em comunhão, que gostoso. E no partir do pão e nas orações, é típico, a célula é típico do trabalho que se fazia nas casas, além da participação nos templos, também nas casas se reuniam para ter comunhão, para ter o partir do pão, orarem juntos. Isso é igreja, irmãos. É o encontro, estar no local congregados, estar participando juntos do amor de Deus, da graça de Deus. A igreja não é apenas um prédio, porque por tradição, às vezes foi colocado a igreja para o prédio. Você vai na igreja hoje? Você vai na igreja? Tudo bem, não há mal nenhum nisso, ninguém peca por falar isso, tornou assim algo da nossa fala. Vamos à igreja. Na verdade, nós vamos num templo, nós vamos num prédio, nós vamos nos reunir, vamos congregar num prédio onde nós nos reunimos e Jesus se faz presente. A igreja é uma família espiritual formada por pessoas diferentes. Então nós temos aqui ajuntamento de pessoas e famílias diferentes, costumes diferentes, hábitos diferentes, comportamento diferentes. E veja o que Deus fez conosco, nos tornou
todos nós irmãos uns dos outros. Isso é obra de Deus, obra do Espírito Santo. Assim como um casamento, uma moça, um rapaz vindo de famílias diferentes, costumes diferentes, hábitos diferentes, cada um no meio que viveu, do convívio, depois vão se casar. E o casamento, que torna-se uma carne, uma só carne, o que exige de um de outro? Para alegrar o cônjuge, este abre mão de alguma coisa, esta abre mão também de alguma coisa. O rapaz é viciado em futebol, a mulher detesta futebol. Ele precisa dar uma aliviada nisso, abrir um pouco mão disso, não ficar tão fanático assim. Aí a mulher é fanática em salão de beleza, passa 7 dias lá, tá? E o marido já é um pouco contra isso. Um dia tá bom por semana, um dia a cada 15 dias, né? Tem que abrir mão um pouquinho, né? Então, um abre mão um pouco aqui, outro abre mão um pouco lá, e assim vão se convivendo os dois, tá? Vindo de famílias diferentes, o casamento que se torna uma só carne. E aí então, os dois vão se conhecendo um ao outro para fazer feliz a outra pessoa, porque ele ou ela já é feliz. Diga amém. Ninguém se casa para ser feliz, se casa para fazer o outro feliz. Que se não é feliz, vai deixar infeliz também o outro. Melhor ficar sozinho do que estragar mais uma pessoa. Então, na família, na verdade, cada um vem numa história. E a igreja também é formada por pessoas, cada um com uma história. E nós tornamos uma só família. É certo que aqui há uma parte, uma pequena parte da grande família de Deus. Nós temos irmãos nossos, irmãos japoneses, chineses, africanos, alemães, franceses, e todo tipo de pele, de cor, pessoas de costumes diferentes. Não sei se hoje, eu não tenho tido oportunidade de pesquisar se os escoceses andam ainda de saia, não sei se mudou, né? Temos irmãos nos tipos aí, tá? E nós vamos encontrar no céu, diga amém. Então, é a família que Deus trouxe, cada um com a sua história, e nos formando uma só família. E nós sabemos que na família existe alegria, diga amém. Existe comunhão, existe celebração, mas também na família existem conflitos, existem dificuldades, existem correções, existe e deve existir amadurecimento. Qual família aqui é perfeita? Nenhuma família aqui é perfeita. Família que eu digo da sua casa, sua família, não existe família perfeita. Todos nós temos momentos de conflitos, momentos de acertos, momentos de correções, momentos de enfrentamentos. No casamento existe, entre pais e filhos existe, faz parte. E na igreja, que é família de Deus, não é diferente. Na família de Deus também tem os problemas. Nos bastidores acontecem coisas que estranhamos às vezes. Por que aconteceu isso? Desentender de pessoas deixou a pessoa triste, magoada, até disse não vem na igreja mais. Por quê? Por causa de um problema. Veja que numa família, se tem lá alguns integrantes, dá um problema, ele não pode pensar já em sair de casa. Ele precisa resolver aquilo, precisa contribuir para voltar àquela comunhão, para ser corrigido e aprender com aquele erro, para melhorar o estar naquela casa, o estar naquela família, melhorar no entendimento, na comunhão. Não pode fugir, sair. Assim também a igreja, que é a família de Deus, temos que aprender a fazer isso. Porque acontece alguma coisa, a pessoa já vou sair, já vou deixar. Não é assim que age. Precisa ter um mínimo de maturidade para saber que igreja tem problemas, igreja tem alegria, igreja tem celebração, tem comunhão, mas também existem conflitos, existem dificuldades, existem correções. Muitas pessoas imaginam que dentro da igreja nunca haverá problemas. Ninguém entrou para participar da igreja de forma equivocada. Nós somos inteligentes o suficientes que aqui onde nós entramos, onde você entrou, são pessoas, são seres humanos, não são anjos que ocupam este lugar.
São pessoas, são seres humanos, pessoas que têm problema lá na empresa, na firma, como um funcionário, colaborador, com um patrão, problema na família, problema de desentender com a esposa, com o filho, desentendeu com o pai, com a mãe, problema financeiro, gastou a mais, e agora esse mês se apertou, problema com o vizinho, que ele jogou lixo na sua frente, na sua casa, problemas existem. Nós não entramos na igreja para participar de forma equivocada, achando que era uma perfeição aqui, não. Nós sabemos que são pessoas que ocupam este lugar, e em todos os prédios, templos, existem pessoas idênticas, iguais a nós, não é diferente, são pessoas iguais a nós. Porém a Bíblia Sagrada mostra que até os servos mais usados por Deus enfrentaram dificuldades na convivência. A Bíblia apresenta, Deus não esconde isso. É bom para nós sabermos, porque senão nós vamos pensar assim: eles foram santos e nós que somos. Não, eles também erraram, tiveram problemas também, tiveram enfrentamentos, dificuldades. Isso não destrói a igreja, porque a igreja, ela permanece até hoje. Gerações passadas, séculos passados, eram irmãos também, irmãs, idênticos a nós, aos problemas. As diferenças de problemas são problemas jamais atualizados. Os antepassados, há séculos atrás, não tinham problemas com o Facebook, com o YouTube, com o WhatsApp, com as redes sociais, porque não tinha isso. Hoje tem problemas com isso. Tem pessoas que brigam com outra pessoa no WhatsApp, brigam nas redes sociais. Não tinha esses problemas lá, mas tinha outros problemas da geração que eles viviam, do tempo que eles viviam. Mas todas as gerações, estamos aqui vendo o primeiro século, problemas, dificuldades entre eles. Mas os problemas nunca destruíram a igreja, e nem hoje os problemas vão destruir. Os problemas surgem para serem resolvidos. Deus quer nos moldar. Diga amém. Em todos os tempos, Deus sempre quer nos moldar. A igreja primitiva tinha comunhão, sim. Repartia o pão de casa em casa, viviam milagres de Deus, mas também enfrentava crises internas. Em Atos capítulo 6, primeiro versículo diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Todos faziam parte da mesma fé, os helenistas e os hebreus. A igreja sendo formada por pessoas assim. Então, helenistas eram judeus que falavam gregos e traziam os costumes, a cultura também da cultura grega, enquanto que os hebreus eram judeus que falavam hebraico. Então essas diferenças aí estavam também murmurando um contra o outro, problemas internos dentro da igreja, e que a Bíblia apresenta, não esconde não. Deus apresenta, aqui também tinha problema, para dizer para mim e para você, aqui também tem problema. Problema existe em todo lugar. Mesmo em uma igreja cheia do Espírito Santo, houve reclamações e conflitos, enfrentamentos, porém os apóstolos não abandonaram a obra. Imagina o pastor que vai acudir aqui, acude lá, acode lá, e ouve isso aqui, acerta lá, é o casamento, é relação familiar, é a pessoa que chora aqui, chora lá, e eu desistir. Não, Deus dá graça para que sejamos trabalhados, tratados por Deus. Assim os apóstolos também não desistiram, eles buscaram de Deus sabedoria para prover para a igreja a graça de continuidade, de firmeza. Veja que Paulo e Barnabé, estamos falando de dois grandes líderes. Barnabé não é tratado como apóstolo, tá? Mas um grande líder, e Paulo, apóstolo. E eles tiveram uma forte discussão a respeito de um auxiliar, um assessor. E João Marcos, veja em Atos 15, 39, houve tal desavença. O que houve, meus irmãos? Desavença entre eles, que vieram a separar-se um do outro. Estavam juntos, estavam unidos, Paulo, Barnabé, um respeitando o outro, a comunhão, alegria, mas houve desavença, tiveram que separar. Você vai para cá, eu vou para lá.
A questão aqui era a discussão de João Marcos. Paulo, uma forma enérgica, disse: João Marcos, ele nos abandonou numa viagem lá, eu não quero comigo não. Barnabé disse: mas Paulo, não quero não, então vai com você, eu não quero. Duro na queda. Desavença por causa de pessoas. Isso mostra que até pessoas maduras espiritualmente podem discordar, mas o reino de Deus continuou avançando, irmãos. Não é esse problema aqui de homens de Deus que a igreja parou, não, a igreja continua. A igreja é isso, a igreja tem problemas. Mais tarde o próprio Paulo reconheceu o valor de Marcos. Lembrou de Marcos, mostrando que reconciliação também faz parte da família de Deus. Faz parte. 2 Timóteo 4, versículo 11, Paulo escrevendo para Timóteo essa carta: somente Lucas está comigo. Traga quem mesmo? Marcos, é o João Marcos. Traga Marcos com você, porque ele é útil para mim no ministério. Olha que mudança. Refletiu bem. Peraí, nós temos que ter reconciliação, temos que perdoar. Nós somos falhos. Um falha aqui, outro falha lá. As falhas existem. Eu não posso exigir que os irmãos sejam perfeitos, e os irmãos não podem exigir que eu seja perfeito, que nós somos seres humanos. Nós vamos falhar. Pedro também falhou dentro do grupo dos discípulos. História bastante contada, irmãos. Negou Jesus 3 vezes. Como que pode? Pensa comigo, um homem que andou 3 anos e meio com Jesus, viu os milagres que Jesus operou, participou de um milagre de forma que o único ser humano que pisou sobre as águas, andou sobre as águas, ele ouviu os lindos sermões, profundos sermões que Jesus pregava, para num momento uma simples criada olhar para ele, quando estava Jesus sendo julgado, perguntou para ele: você também é um deles? Disse: não, nem conheço esse homem. Que covardia, irmãos. Por 3 vezes negou, como que pode? Era um apóstolo que Jesus escolheu, negou 3 vezes, momentos difíceis na vida dele, está perdendo o líder, perdendo a quem ele amava, mas ele foi covarde, negou. Mesmo assim, Jesus não o descartou. Como não me descartou nas minhas falhas, não descartou você nas suas falhas. Jesus não descarta nós. E às vezes nós descartamos pessoas. Descartamos. Não quero mais conversa com aquele irmão lá. Não quero mais. Por que vamos agir assim, irmãos? Jesus não me descartou nas minhas falhas. Não descartou você em suas falhas, porque nós achamos justo descartar as pessoas. João 21, versículo 17. Jesus lhe disse assim: apacenta as minhas ovelhas. Depois, momento oportuno que Jesus conversa então com Pedro, tinha negado 3 vezes, perguntou por 3 vezes: Pedro, você me ama? Por 3 vezes. Então Pedro responde: eu te amo, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Você vai ser pastor, um líder das ovelhas. Você vai ajudar as pessoas, você vai apacentar as minhas ovelhas. Isso nos ensina, irmãos, que a igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas de pessoas restauradas pela graça de Deus, como nós fomos restaurados. Deus nos restaurou, por isso que nós estamos aqui ouvindo exatamente essas palavras. Não só Pedro falhou dentre os 12, além, tirando já Judas Iscariotes, que aquele falhou terrivelmente, mas também Tomé. Quando se fala em Tomé, alguém tem o nome de Tomé aqui ou não? Tomé, não. Judas? Também não. Mas Pedro tem, não sei se tem na igreja aqui, tem a rodo Pedro por aí. Tem Pedro aqui ou não? Pedro tem? Tem Pedro lá, aqui tem vários Pedros aí, ó. Mas Tomé, quem conhece a história não põe, mas foi um apóstolo. Só porque ele teve uma falha na sua vida, parece que ficou de lado. Não quero Tomé não, é o duvidoso. Mas Pedro também negou Jesus 3 vezes. Judas já é demais colocar Judas, né, irmãos? Mas Tomé, Pedro são aceitáveis. É uma opinião, caso tenha um filho, para pôr Tomé, que não tem problema nenhum.
Tomé, um apóstolo, também teve suas crises, irmãos. Jesus, após a ressurreição, apareceu para os discípulos e Tomé não estava presente ali. Por isso que é ruim faltar, irmãos. Alguém conta, olha, o culto foi assim, assim, nossa, eu perdi, tá? Procura não faltar, esteja presente, né? Aí então ele, quando chegou para ele notícia que Jesus tinha ressuscitado, ele disse, eu não creio não acredito não. Se eu não ver ele, se eu não colocar o dedo no lugar dos cravos em suas mãos, eu não vou acreditar não. João capítulo 20, versículo 25 diz isso. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Aí uma outra ocasião, Tomé estava com os apóstolos e Jesus apareceu. Jesus não descartou Tomé, irmãos, não expulsou Tomé do grupo. O que você está fazendo aqui? Contar você que eu recitei, você não acreditou, cai fora. Não, ele não faz isso, irmãos. Apesar das minhas falhas, suas falhas, quem tem falha que levante a mão. Jesus não vai expulsar nós da presença dele, que nós buscamos estar perto dele, buscamos estar na presença dele, pedimos a sua misericórdia, pedimos o perdão, Senhor, permita estar na tua presença. Então Tomé também recebeu de Jesus um renovo. Tomé, vem aqui perto de mim, Tomé, olha aqui, coloca o dedo aqui agora. Você não queria fazer isso? Eu acredito, e não fala que Tomé foi lá e colocou o dedo para ver, né? Eu penso que não, né? Tomé caiu de joelho, Senhor meu e Deus meu, acrescentar as minhas palavras, que burrice, que idiotice, onde foi falar isso, né? Porque Jesus tinha falado já, decorrer do ministério, no mínimo 3 vezes que Jesus iria morrer e ressuscitar, mas não entrava na cabeça, né? E agora de joelhos, Senhor meu e Deus meu. Em família Deus trata nossas fraquezas, irmãos. Nós temos na Bíblia José do Egito foi ferido pelos próprios irmãos, ser traído, machucado, os irmãos fizeram erro com ele, ele foi vendido, ele foi rejeitado, foi humilhado. Na ocasião tinha 17 anos de idade, um jovem que tinha tantos sonhos, feliz está seu pai, na sua família, mas veja o que fizeram com ele. Porém, anos depois, passado 13 anos, irmãos, 13 anos, Deus transformou a dor em restauração. Gênesis 50:20. José já com 30 anos, pouco mais de 30 anos, vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O diabo quis fazer alguma coisa para estragar, mas Deus trabalhou e hoje estou aqui para prover alimento para nossa família e para muita gente. Olha o que Deus faz, irmãos. Davi também, o rei Davi enfrentou problemas no meio do povo, muitos problemas, irmãos. Ele foi perseguido, foi criticado, até traído por pessoas próximas, porque quem trai é amigo, só o amigo que pode trair. O inimigo não trai, já é inimigo. E é triste, irmãos, porque dói mais, quanto mais perto está, mais dói quando é traído. Ele foi traído também, foi criticado, perseguido pelo próprio rei Saul. Davi era convidado para tocar harpa, lá quando Saul estava perturbado, e ele, músico, Davi tocando, expulsava espíritos malignos. O quanto que Davi ajudou Saul. Saul o perseguiu para matá-lo, e quantas vezes ele foi também traído por próprio Absalão, próprio filho, Aitofel, o conselheiro próximo dele, Simei, e também para os próprios irmãos que desprezaram. Veja que quando ele foi lá para fazer enfrentamento ao gigante Golias, os irmãos, o que está fazendo aqui? Vai embora, Inclusive Eliabe, o irmão mais velho de Davi, falou com arrogância com ele, contra ele, diante do exército, tá? Então veja, problemas de família, problemas de homens, pessoas de Deus. A vida de Davi, irmãos, quando nós acompanhamos, mostra que muitas das maiores dores vieram de pessoas próximas. Então às vezes tem pessoas próximas
proximidade com certas pessoas, e ela, se um dia acontecer de fazer crítica a você, de te aborrecer, vai doer mais, mas temos que amadurecer o suficiente para perdoar, para permanecer na presença de Deus, não agir de forma imatura, porque igreja é isso, irmãos. Ainda assim, Davi permaneceu firme no propósito de Deus, não desistiu, enfrentou todas estas situações, mas manteve-se firme. Aí temos Jesus, irmãos. Quanto poderíamos falar do próprio Jesus, que viveu algo ainda mais profundo. Já falamos um pouquinho, foi traído por Judas, negado por Pedro, abandonado por muitos discípulos no momento da cruz. Naquela dor, no sofrimento, quem estava embaixo da cruz? Um único apóstolo, apenas um, João, que estava ali. Cadê os demais apóstolos? Mesmo assim, ele continuou amando, perdoando e cumprindo a sua missão. João 13:35, ele mesmo falou: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então as pessoas vão conhecer que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Apesar das falhas e fraquezas, nós temos que amar uns aos outros. Só assim seremos conhecidos que nós somos discípulos de Jesus. A igreja, irmãos, é como a arca de Noé. Quando fala arca de Noé, estamos retratando lá atrás o tempo que Noé construiu a arca, amando de Deus, perto de quase 100 anos na construção da arca, e que recolheu os animais, os bichos que Deus havia determinado, e recolheu, logicamente, a própria família de Noé, ninguém mais, porque ninguém acreditava. Dentro da arca, com a convivência difícil, irmãos, limitações pelo espaço e desafios. Imagine conviver tantos dias com tantos animais diferentes, sons diferentes. Na sua casa talvez tenha um gato e um cachorro, então mia e late. Aí tem um passarinho também que canta às vezes, né? E tem um rato roedor no canto, você quer pegar ele, não consegue pegar. Mas a pessoa gosta às vezes de outros bichinhos, né? Tem 3, 4 bichinhos aí. Irmãos, quantos bichos, quantos animais dentro daquela arca sujavam, aquele cheiro forte, irmãos, cada um com um som diferente. E aí alguns pensam, mas 40 dias até dá para a gente. Não, mas não foram 40 dias não, 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias, 370 dias, irmãos, dentro da arca, convivendo com isto. A igreja é igual uma arca também, irmãos. Temos pessoas, não imitam os animais, não tem cheiro dos animais, mas o comportamento, as atitudes, irmãos, e fala aqui, fala de lá, chega para você a conversa, que falou de você e tal, é a arca. Porém, veja que estar na arca era proteção, era salvação, porque ali havia vida. Fora da arca parecia haver mais liberdade. Tem gente, eu vou sair da igreja, eu vou deixar a igreja, é como que vai ter liberdade. Não fique, porque aqui tem segurança, aqui tem vida, lá fora tem morte e tem juízo. Melhor permanecer então convivendo com os problemas. Melhor conviver então, irmãos, com aqueles irmãos que às vezes, não, poderia mudar um pouquinho o comportamento, mas deixa Deus mudar. O pastor não pode mudar ninguém. Só Deus pode mudar, e Deus está tratando comigo, está tratando com você, com cada um de nós a cada dia, como nessa palavra, nessa mensagem, é Deus tratando com cada um de nós. Diga amém. Bem, muitas vezes pessoas olham para os defeitos da igreja e esquecem que é dentro da comunhão que Deus preserva vidas espiritualmente. Nós só podemos continuar nossa vida espiritual porque estamos sendo preservados por Deus dentro da arca, dentro da igreja. Lá era uma arca, aqui é um prédio, e aqui nós nos reunimos, irmãos. Talvez alguém fale assim, pastor, é suportável. O culto começou às 6 horas, daqui a pouquinho logo tem encerramento, eu suportei os irmãos ali. Irmãos, não é se nós vivêssemos aqui durante 1 ano, 2 anos, nós veríamos certamente mais problemas, nós estaríamos enxergando situações que às vezes nós nem imaginamos no momento, mas nós teríamos que conviver com as pessoas.
Quantos vão morar no céu? Levante a mão. E por toda a eternidade. É certo que lá seremos perfeitos, diga amém. Mas essa perfeição está ocorrendo desde já, irmãos. Já quando Deus começou a obra em nós, e Deus não terminou, diz a Bíblia, Deus não terminou essa obra em nossa vida. Estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Quem está melhorando, levante bem alto a mão, diga graças a Deus. Melhor permanecer na arca mesmo enfrentando desafios de convivência do que abandonar a presença de Deus, se perder longe do propósito. Gênesis 7, 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. A Bíblia mostra que Noé e sua família permaneceram dentro da arca, com toda essa situação difícil, por aproximadamente 1 ano e 10 dias, irmãos. Em Gênesis 7:11, no ano 600 da vida de Noé, 600 anos, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Agora, vamos concluir que deu 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano. Gênesis 8, 14, 16. E aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: sai da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Isso mostra então que eles passaram cerca de 370 dias dentro da arca. 1 ano e 10 dias convivendo. E nós que nos reunimos de quando em quando, irmãos, dá para suportar ficarmos na casa de Deus por mais tempo. Quem quer viver mais tempo, levante a mão. Ou alguém quer partir já hoje ou amanhã? Então vamos baixar a cabeça. Senhor, eu prefiro ficar então, permanecer com os meus irmãos. Diga amém. Se você não quer, fala com Deus, ele dá um jeitinho. Imagina então permanecer mais de 1 ano convivendo um espaço limitado, cercado por tantos animais, dificuldades, cheiros, barulhos, desafios diários. Não era confortável, irmãos, mas era o lugar da preservação. É na casa de Deus que nós somos preservados, irmãos. Somos preservados na casa de Deus, com toda a situação, como seres humanos que nós somos, com o tipo de gente que cada um é, a história que cada um tem, os hábitos, comportamento, atitudes. A arca não era perfeita, mas era segura. Só tinha vida ali. Lá fora era só morte. Fora dela, talvez uma aparência de liberdade, mas só existia destruição. Assim também é a igreja. Nem sempre tudo será perfeito na convivência, mas é um ambiente onde Deus trabalha. Aqui Deus está trabalhando. Deus está falando conosco nessa noite, entregando para nós a mensagem. Não adianta pensar em ser diferente. A pessoa sai de um prédio e vai para outro prédio, pensando que lá tem pessoas perfeitas. Não, são pessoas idênticas a nós. Talvez tenha alguém com outro nome diferente, mas tem mulheres também que murmuram, que falam coisas demais, homens também, alguns orgulhosos, metidos, tem aqui, tem lá, em todo lugar tem, nossos irmãos, parece a terra toda, problemas tem em todo lugar, mas nós estamos aqui sendo tratados por Deus. Deus está tratando conosco, tirando as imperfeições, tratando o nosso caráter. Estamos melhorando a cada dia e vamos assim nos aperfeiçoando a cada dia. Tivemos o início da santificação, inicial encontro com Jesus, mas a santificação é gradativa, é a cada dia, até atingirmos ou chegarmos à santificação final. Quando nós saímos daqui, aí chegaremos no céu. Aí sim eu vou ver você perfeito, você me verá perfeito, todos nós perfeitos, porque passamos todo esse processo. Diga amém. Mas se desistirmos, irmãos, procurarmos igreja perfeita, a pessoa vai ficar depois envergonhada. Nossa, aqui também tem, quando a pessoa ela sai porque ela vê defeitos, porque ela não veio por causa de Cristo.
Quem vem por causa de Cristo, irmãos, não vem procurar defeito, vem para louvar a Deus e ouvir a sua palavra. O amor cristão não aparece apenas nos dias de festa. Na sua casa também, tem dia que está tudo feliz, alegre, conversando, contente, mas tem dia, irmãos, que um escorna o outro, sai faísca às vezes. E se gasta no cartão, o que foi aí? Precisei comprar. Você sabe que não tem dinheiro esse mês? Começou, irmãos. Aí vai. Um para cá, outro para lá. Aí se alguém entrar depois no meio dessa conversa aí. O amor cristão não aparece apenas nos dias de festa. O verdadeiro amor se revela quando decidimos permanecer unidos mesmo em meio às dificuldades. Entenda bem, irmãos, que há dias em que a igreja celebra vitórias, diga amém. Há dias em que a igreja chora junto. Há dias em que precisamos ser corrigidos. Há dias que precisamos ser perdoados e temos também que perdoar. Que tem gente que fala assim: fiquei 6 meses fora da igreja, não teve um bendito, uma bendita que foi me visitar. É duro ouvir isso, irmãos. Já tive oportunidade, com um pouquinho de coragem, às vezes falta. E você já visitou alguém que esteve 6 meses fora? Não fui. E por que você quer? A pessoa só quer, irmãos, mas não faz. Nós somos falhos, mas ela é falha também. Às vezes a igreja é criticada, os pastores criticados por isso. E não vem ninguém me visitar. Primeiro que não contou para ninguém. Está doente em secreto. Está ausente e não apresenta por quê. Eu já estive em casa que fui mal recebido, não fui convidado. Não fui convidado, pessoa, então tem todo direito de não abrir a porta. Fazer o quê? Eu falei, não vou mais, só se for convidado. Eu fui atrás de pessoas na casa, irmãos. Ocasião estava chovendo, irmãos. Me olhando na chuva. E tinha gente na casa e não abriu a porta, irmãos. Já contei isso já. Falei, puxa vida, que desprezo, né? Uma outra casa que eu fui, a mulher, a esposa saiu. Ele está no banho. Falei, eu espero. No mínimo, tinha que convidar para entrar, irmãos. Convidou, não, fiquei na calçada. Irmãos, que banho demorado, irmãos. Mas que banho demorado, irmãos. Nunca vi tanto tempo no banho. Só para eu desistir. Eu não desisti, irmãos. Eu não desisti. Por favor, se banho demorar 2 horas, eu vou ficar aqui 2 horas. Ele é ruim, eu sou ruim também. Há dias em que precisamos ser ajudados, irmãos. Há dias que teremos que ajudar alguém. Família de verdade não existe apenas para momentos felizes, irmãos. Família permanece junta também nas lutas. Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso é família e isso é igreja, que é a família de Deus. Por isso, irmãos, não desistam da comunhão por causa das falhas humanas. Não abandone a igreja por causa de decepções. Fiquei decepcionado. Como que se encontrou um grande segredo. Isso na Bíblia, se abrir, já tem lá. Quantas situações assim. Você não foi descobridor dos problemas que existem, falhas. Não, isso na Bíblia está bem claro. Não permita que conflitos apaguem o propósito de Deus na sua vida. A igreja continua sendo o corpo de Cristo na terra. Deus sempre soube, Ele que nos criou, sabe que somos falhos e constituiu a igreja que nós formamos por pessoas falhas, que nos perdoou, nos aceitou como nós éramos, da forma que nós estávamos, e Deus sempre pacientemente, com misericórdia e compaixão, foi tratando de cada um de nós, de mim, de você. Nós não somos perfeitos ainda. Eu vou apresentar falhas, você apresentar falhas, eu vou ter que conviver com as suas falhas, você com as minhas falhas, e vamos vencendo a cada dia. E Deus precisa ser glorificado porque Ele nos aceitou e nos perdoou, irmãos, e nos salvou. Somos salvos apesar daquilo que nós somos. Mesmo em meio às imperfeições humanas, Deus continua salvando, continua restaurando, curando e transformando vidas. E quero encerrar agora justamente com um problema muito sério da atualidade.
eu atendi assim, né? No WhatsApp, que a gente, com mais rapidez, eu notei falta uma pessoa, e eu mandei mensagem para ela: não tem te visto na igreja ultimamente, aconteceu alguma coisa, tá tudo bem? Pastor, eu preferi sair da igreja. Primeiro apresentou assim para mim: eu vou servir Deus em casa porque nós somos a igreja. E outra fala dela é porque tem várias pessoas que não têm amor, falta amor. Aí então eu usei as palavras dela: você disse a verdade, nós somos a igreja. Então não é você que é a igreja, entendeu, meu irmão? Não é você, nós somos. Se somos nós, eu não sou igreja, você não é igreja. Temos que estar juntos para ser igreja. Nós somos a igreja. E você bem disse que tem pessoas que não amam, e você está fazendo a mesma coisa. Se você estivesse lá, se demonstraria que você ama. Por que você saiu? Você está caindo no mesmo erro. É lógico que tem pessoas que demonstram isso aí. Somos falhos. Somos falhos. Bom seria se todos nós fôssemos perfeitos aqui, irmãos. Mas somos falhos. Nós somos a igreja. Eu não sou a igreja. Você não é a igreja. Nós somos a igreja de Jesus, apesar das nossas falhas. Digam amém. Senhor, recebemos a tua palavra e bendizemos o teu nome. Que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado e bendito eternamente. Senhor, vem com a tua obra e graça, e o Espírito Santo tenha liberdade para agir, para atuar, para que o teu povo, Senhor, engrandeça a ti, glorifique o nome do Senhor, com o tempo que o Senhor nos dá para vivermos aqui na terra. Apesar de nossas falhas, o Senhor nunca desistiu de nós. E o teu Espírito Santo que nos ajuda em momentos difíceis, momentos de nossas falhas, a recorrermos a ti, buscarmos o perdão, buscarmos reconciliar, uma vez que nós precisamos converter todos os dias, aprimorando assim a nossa vida diante de ti. Receba a honra, a glória e o louvor da tua igreja hoje e sempre. Amém, Jesus, amém. Aplauda Jesus com alegria, irmãos. Graças a Deus, amém, Jesus. Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém. Nós comemoramos sempre nesse terceiro domingo a oferta missionária, oferta de missões, apresentando sempre através aqui de várias bandeiras, os países, os mais diversos países. Não cabe aqui, obviamente, bandeiras de todos os países, também não cabe bandeira de todos os estados do Brasil, municípios do Brasil. Mas isso é o Evangelho do Senhor, que a palavra do Senhor nos ensina a irmos por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Certamente nós não temos condição de sairmos, abandonarmos tudo no momento que nós estamos agora, e ir país em país, de lugar em lugar, e pregar o Evangelho. Graças a Deus nós temos irmãos em vários lugares do mundo. Quem sabe alguns que acabaram deixando família, o lar, o conforto, e quem sabe com essa unção, e foram para os mais variados lugares, só que também necessitam do apoio, o apoio da igreja que ora, o apoio da igreja que contribui. É muito importante nós refletirmos sobre missões. Estive recentemente num seminário, junto com o pastor Nilson, onde foi apresentado, pelo menos 50 países onde há perseguição. Alguns lugares com uma perseguição intensa, e outros lugares uma perseguição extrema. Pelo menos 10 países no mundo com uma perseguição extrema, que prende, que mata, sequestra, ninguém mais nunca sabe o paradeiro da pessoa. Foi citado alguns países, a exemplo da China, da Coreia do Norte. Nós temos aqui também na América Latina, a Venezuela também como um dos países onde o cristianismo ele é perseguido ferrenhamente, de forma extrema. Diferente de nós, temos essa liberdade,
né, esse culto que nós podemos oferecer a Deus aqui dentro do templo. Se tivéssemos marcado hoje o culto numa praça pública, poderíamos fazer sem ser incomodado por autoridades, porque temos essa liberdade. Mas em muitos lugares depende desta ação de pessoas corajosas, de pessoas que vão debaixo da ação do Espírito Santo para anunciar as verdades do Evangelho, para anunciar salvação, redenção a tantas pessoas que carecem, como eu, como você, que carecem da misericórdia e do amor de Deus. E como falamos aqui, às vezes nos falta a condição, nos falta às vezes a coragem, nos falta às vezes a capacidade, nos falta muitas coisas para sairmos e irmos para outros lugares. Mas Deus dá a condição de orarmos pelos países, pelos missionários que estão no mundo afora, que estão por todo o Brasil, em lugares distantes, e também de contribuir na obra missionária, de fazer a nossa parte enquanto podemos aqui na terra. Se não podemos ir com os nossos pés, então nós levamos nossos irmãos através das nossas orações e através das nossas contribuições. Pensando nisso, amados, que nós tenhamos uma reflexão a respeito da oferta missionária, né? Enquanto muitos homens e mulheres de Deus estão às vezes padecendo, mas se preocuparam mais com o Evangelho do que com a própria vida. E nós vamos aqui também fazendo parte desta obra através das nossas contribuições, os dízimos e ofertas, e nesse terceiro domingo que nós sempre falamos um pouco mais da oferta missionária. Amém, irmãos? Se coloquem em pé neste momento, nós vamos orar consagrando a Deus os dízimos, as ofertas para a obra do Senhor. E você pode, após a oração, então, você que trouxe a oferta missionária aqui no altar, as salvas irão passar normalmente para as ofertas gerais e os dízimos. Amém, irmãos? Grande Deus e Pai celestial, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que dirige nossas vidas, que nos capacita, por podermos cantar, por podermos ter liberdade de culto, por podermos oferecer a nossa adoração diante de ti. Mas bem sabemos que tantos dos nossos irmãos estão, ó Deus, mundo afora, pregando o Evangelho, com risco de perder a própria vida, com risco da família ser assassinada, presa, mas mesmo assim não deixaram, ó Deus, de poder levar a tua palavra através da força, da ação e unção do Espírito Santo que conduz o crente a fazer a obra do Senhor. Ó Deus, que nós sejamos conduzidos nesta noite também a entender a importância de orar por esses irmãos, de contribuir para que esta oferta missionária chegue até esses lugares longínquos e possa alcançar mais vidas através desses homens e mulheres que têm também as necessidades físicas, que possuem necessidades e precisam ser supridas muitas vezes através da nossa contribuição. Abençoa, ó Deus, Senhor, todos os cristãos do mundo afora. Senhor, abençoa todos os países. Abençoe, Senhor, naqueles países onde há maior extremidade de perseguição. Alcance vidas nesses lugares, através dos missionários e missionárias que o Senhor tem chamado. Ó Deus, e nos conduza a sermos participantes desta obra. Nós oramos a Ti, entregando os dízimos e ofertas missionárias para a Tua obra, consagrando e crendo que o Senhor está também a abençoar o Teu povo através da nossa generosidade. Por tudo louvamos e agradecemos a Ti, no nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Podemos assentar, amados. A toda a igreja, paz seja convosco. Atenção para a mudança do horário do culto de domingo de manhã. Passamos das 7 para as 9 horas da manhã. Primeira marcha para Jesus na cidade de Leme. Nós não ficaremos de fora, estaremos lá juntos com toda a comunidade cristã da cidade de Leme, adorando ao Senhor Jesus Cristo. Não perca, vai ser no dia 6 de junho, no sábado. Você e sua família estão convidados a estar conosco.
marcada a concentração na Praça da Prefeitura às 15 horas, onde sairemos e iremos marchando juntos com toda a comunidade para o lago. Ainda teremos um tempo especial de jejum em prol dessa marcha para Jesus, onde todas as igrejas cristãs estarão orando, adorando a Deus em jejum em prol desta marcha. Faça parte você também. Com início no dia 16 de maio e término no dia 6 de junho. O dia em que a Igreja Quadrangular estará especificamente à frente será no dia 24 de maio, onde teremos alguns momentos de oração na Catedral. Aberta a igreja para oração, então, das 7 às 8, das 10 às 11 e das 17 às 18 horas. Jantar do Dia dos Namorados será no dia 12 de junho, com o tema Anos 60. Para maiores informações, procure a liderança do grupo de casais. Vem aí Encontro de Vencedores, será nos dias 18, 19 e 20 de setembro. Prepare-se, organize-se e faça a sua inscrição. No dia 6 de junho, que será a Marcha para Jesus, cai no sábado, nós manteremos os nossos cultos, tanto aqui na sede, quanto também nas filiais. Isto porque muitos irmãos acabam não indo. Vai ficar de pé na avenida lá do lago, próximo ao lago, e tem pessoas que não gostam e não vão. Então não fica bem nós fecharmos as nossas igrejas, né, os templos, para não termos culto, visto que não é toda a igreja que irá participar. Então o culto vai ser um pouquinho mais dinâmico, isso é, vamos abreviar um pouquinho, e dá para a pessoa vir no culto e participar também lá. Tem haverá alguns cantores após a marcha da prefeitura até o Lago Municipal. Depois no palco, alguns cantores vão estar lá. Um show, uma festa. Então, todos estão convidados para participarem. É certo, nós fizemos já a caminhada por Jesus ano passado, passaram por cima dela, marcaram a primeira marcha por Jesus, não tem problema, tá? A primeira para mim é a segunda, tá? Que aquela valeu também, fizemos nossa caminhada. Mas entrou um pouquinho a questão assim, política no meio, e vamos em frente, tá? E se não entrasse também, talvez nós não teríamos, né, toda essa estrutura aí. Então, benefício à igreja, benefício aos evangélicos da cidade. Então, vamos juntos aí, inclusive no jejum, na oração, no dia 24, os horários que foram definidos aqui para nós orarmos. E vai ser uma bênção, com certeza. Então, dissemos, o culto permanece, então, no sábado, no dia 6. Amém, queridos? Temos aqui uma pessoa que pede oração, que está na UTI, João Lameiro. Então, nós vamos orar juntamente na oração final de encerramento. Em pés, mais um louvor ao Senhor, já vamos para o encerramento. Lembrando, então, que a festa está aí para continuidade. Os irmãos que adquiriram ingresso, que vão comprar, desfrutem da festa do milho, tem derivados do milho e outros produtos, né? Fique à vontade, vamos aí fazer uso da festa. Você está garoando um pouquinho só, tá? Então dá para as pessoas estar nas barracas, caso quiser depois ir no corredor aqui, tá? Comprar, pegar e vir para o corredor, não há problema algum. Cantemos ao Senhor. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só
sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em ti. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela participação, ó Deus, do teu povo neste culto aqui congregado, para entregar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus, teus filhos, uma noite de descanso, repouso, tranquilidade. Abençoa nossa festa do milho, Senhor, que já ocorrerá na sequência. Abençoa a semana de todo o teu povo, suas atividades, os trabalhos, em tudo, ó Pai. Vem nos abençoar também as atividades da igreja na semana, aqui na sede e nas filiais. Se conosco, queremos estar, permanecer debaixo das suas mãos poderosas. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, por tudo agradecemos. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça bendita de Jesus nosso Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Pai, pedimos a bênção bem a João Lameiro, que está na UTI. Cuida dele, Senhor. Ó Deus, demais vidas que necessitam da tua bênção. Cura, Jesus, liberta, dê a bênção que necessita. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vão na bênção e vão na paz. Vocês estiveram conosco participando pelas redes sociais. Deus abençoe grande e poderosamente. Fique na bênção, fique na paz.